Olá, meu nome é Thaís, eu sou nutricionista e durante essa semana eu vou te contar sobre os 3 pilares para o emagrecimento com saúde consciente. Porque se você quer emagrecer e conseguir manter o seu peso, você tem que ter consciência do que você está fazendo. E vão ser durante essas 3 aulas que eu vou te contar sobre esse passo a passo. Talvez você pense que não tem mais jeito de você emagrecer aqueles quilinhos que você tanto quer perder, tanto eliminar, né, na verdade, que você já está cansado de fazer dietas, tantas dietas que você já pegou às vezes na internet ou com a colega, então às vezes você já está cansado disso. Mas eu quero te dizer que eu tenho certeza que esse método, baseado nesses 3 pilares para emagrecimento saudável, com saúde consciente, você ainda não fez. Por isso, eu quero te pedir, assista essas 3 aulas dessa semana do emagrecimento com saúde consciente. Esse método que eu vou te contar, eu criei depois de ter feito centenas e centenas de atendimentos em consultório e ter percebido qual era a necessidade daquele cliente para emagrecer. Por isso, eu gostaria que você visse o que alguns dos meus pacientes e clientes já conquistaram. Oi, meu nome é Neila Vargas, eu sou dentista aqui de Santa Luzia, Minas Gerais, e hoje eu queria dar meu depoimento sobre minha querida nutricionista Thaís Souza, que é extremamente estudiosa, está sempre buscando todas as novidades para deixar a gente sempre mais saudável. Eu conheci a Thaís logo depois que eu me casei e me mudei aqui para Santa Luzia, e durante 2 meses eu engordei 7 quilos, muita coisa, né? E assim, tive gastrite, fui parar no hospital, na emergência, com muitas dores e descobri que eu precisava ter uma mudança de hábito de vida, assim. Então, o que eu amei na Thaís, eu amo até hoje, é que a gente não faz dieta restritiva, a gente passou por um período de reeducação alimentar e sempre acompanhando todo esse processo. É uma mudança que a gente leva para o resto da vida. Então, a gente conseguiu voltar, né, para o meu peso normal, mas o que interessa não é peso, é a ter a vida mais saudável. E eu tive acompanhamento da gestação também. Hoje eu vejo que na criação do meu filho, nesses hábitos que eu adquiri saudáveis, reflete em toda a família. Então, eu queria recomendar demais o curso da Thaís, reiterar que ela é extremamente competente, está sempre em busca, sempre estudando, trazendo para a gente hábitos saudáveis de vida. Então, nada de se matar com restrição, que não pode isso, não pode aquilo, é a gente entender e levar aquilo para dentro da nossa vida e entender o que é mais saudável. Desde 2012 que eu faço os atendimentos, eu percebi que não eram todos os clientes que conseguiam chegar no resultado. Na verdade, a maioria voltava a engordar depois de um tempo. E aquilo eu ficava pensando, mas por que essas pessoas voltam a engordar e voltam até a consultar comigo para emagrecer novamente? E aí que eu fui percebendo que faltava algo. E há 2 anos atrás, então, eu iniciei o curso de coach de emagrecimento. Além do coach de emagrecimento, eu também comecei a estudar muito sobre nutrição comportamental. Mas ao mesmo tempo eu engravidei. E nesse tempo que eu também estava vivendo esse momento tão sonhado, eu tive que reduzir minha demanda de trabalho e focar mais nos meus estudos nessa área do coach e do comportamento alimentar. Depois desse tempo em que eu fiquei mais estudando do que atendendo, porque eu reduzi minha demanda de trabalho por causa da gravidez, eu comecei então a voltar a atender mais e dessa vez aplicando o coach, o comportamento alimentar, né, junto com a nutrição. Esses são os 3 pilares que eu vou contar para vocês detalhadamente nessas 3 aulas. E aí, depois que eu voltei a atender e modifiquei para essa forma, baseado nesses 3 pilares, os meus pacientes começaram a ter muito mais resultado. E aquelas pessoas que voltavam a engordar, não estava acontecendo isso mais. Por quê? Porque tinha esse diferencial, tinha essa mudança dessa chavinha aí no cérebro que precisava, que estava totalmente voltado para as ferramentas de coaching e também do comportamento alimentar. A maioria dos meus clientes que consultaram comigo desse tempo para cá nem imaginavam que estavam passando por uma consulta que estava baseada nesses 3 pilares, que é o comportamento alimentar, o coaching de emagrecimento e a nutrição. E aí, no início desse ano, eu lancei um desafio baseado nesses 3 pilares. E olha só o que a Miriam tem para falar e ela participou desse desafio. Olá,
Olá, galera! Meu nome é Miriam, eu tenho 29 anos e quero compartilhar com você um pouquinho da minha experiência de emagrecimento com a Thaís nutricionista. No ano de 2014, eu estava bem acima do peso, foi quando optei por fazer um acompanhamento semanal com a Thaís. Nesse acompanhamento, eu perdi mais de 5 quilos. Porém, em 2015 eu me mudei para o Rio de Janeiro, fiquei longe da Thaís e acabei ficando relapsa em relação à minha saúde e ao meu peso. Em 2018 eu já pesava mais de 10 quilos acima do que eu poderia pesar de acordo com o meu tamanho. E foi quando a Thaís lançou no mês de março o desafio de 31 dias de emagrecimento e coach. Olha, pessoal, nesse desafio eu consegui perder 4 quilos. Porém, como era coach e com a Thaís eu aprendi que era possível continuar emagrecendo saudável, continuar comendo bem, continuar sendo feliz e emagrecendo. Hoje, como resultado do desafio de 31 dias, eu já perdi os 10 quilos e continuo fazendo da alimentação saudável um estilo de vida. Olha, vale a pena cada segundo que você investe na sua alimentação. Obrigada, Thaís, por me ensinar que eu posso, se eu quiser. Antes de falar mais sobre esses 3 pilares, eu quero te falar outra coisa importante. Por que muitas pessoas voltam a engordar? Qual é esse erro que faz tantas pessoas emagrecerem, mas depois voltar a engordar? Onde que está aí o erro? Como que é esse efeito sanfona? Então, eu vou te explicar agora. Esse é o ciclo da perda de peso ineficiente. Olha só como que funciona e vê se você se identifica aí nesse ciclo. Primeiro vem aquela insatisfação com o seu peso. Você está insatisfeito, sabe que precisa emagrecer, pode ser por questão de saúde ou questão estética mesmo. E aí, o que você pensa? Já sei, vou entrar numa dieta com muita restrição, vou sair cortando tudo. Aí o ciclo começa a andar, vai para a dieta com restrição extrema, aquelas dietas mais malucas, né, que tira tudo. E aí vem a perda de peso. Muitas vezes essa perda de peso é até bem rápida, né? Isso não é saudável, perder muito peso bem rápido, né? O saudável é perdendo peso bem assim, mais devagar, mas de uma forma consistente. Então, essa dieta com restrição extrema vai trazer a perda de peso, só que aí depois começa a surgir novamente aquele desejo pelo alimento, por aquela comida que você colocou como proibida. Porque quando você faz dietas muito extremas, você acaba se proibindo de alguns alimentos, você acaba tirando algum grupo de alimentos, por exemplo, você não come mais carboidrato, por exemplo. E aí, você nem imagina porque, de repente, começa aquele desejo enorme de novo por doce, por carboidrato, você quer comer muito arroz. Por quê? Porque você fez uma dieta de muita restrição. E aí o ciclo continua. Aí vem que o próximo aí que é a perda de peso, que ela diminui. Você não começa a perder mais tanto peso quanto antes, porque agora você está naquele desejo enorme pelo alimento que você tinha se proibido e está voltando a comer. E aí vem a compulsão e o exagero, porque aquela restrição foi tão grande que você gerou uma compulsão alimentar. E geralmente por aquele alimento específico que você cortou. E aí continua o ciclo. Depois dessa compulsão e desse exagero para comer, vem a culpa. Você se sente culpado, você pensa, poxa, de novo, eu chutei o balde, eu voltei a comer demais aquele alimento que eu tinha cortado. E aí vem o ganho de peso novamente. E às vezes esse ganho de peso é maior do que aquele peso que você tinha antes. Ou seja, você emagreceu muito, mas depois teve uma compulsão tão grande que você voltou a comer muito e às vezes até mais e engorda mais do que antes. E também isso pode acontecer porque quando você perde muito peso rápido, em pouco tempo, provavelmente você também perde massa muscular. E perder massa muscular, seu metabolismo diminui. E quando o seu metabolismo diminui, quando você volta a engordar novamente, você engorda e engorda mais do que antes, porque o metabolismo está mais lerdo, ele está mais lento. E aí, com essa culpa e esse ganho de peso, volta para onde? Insatisfação com o peso. E aí vai de novo para o quê? Dieta com restrição extrema e depois perda de peso. E por aí vai. E esse ciclo vai girando, girando por toda a vida. Como acabar com esse ciclo da perda de peso, né? Da eliminação de peso ineficiente?
Na verdade, é perda de peso mesmo, é que você perde, você não elimina, porque o que você perde, você acaba achando. Então, é uma perda de peso. Como acabar com esse ciclo? Então, para acabar com esse ciclo, eu vou te contar como que tem que fazer. Você tem que se basear nesses 3 pilares: nutrição, que é a reeducação alimentar, né? O comportamento alimentar e o coach de emagrecimento. Você precisa dessas 3 coisas, desses 3 pilares para ter emagrecimento com saúde consciente. E hoje eu vou te explicar sobre o primeiro pilar, que é a nutrição, reeducação alimentar. Esse primeiro pilar, nutrição, reeducação alimentar, eu dei esse nome por quê? Porque você precisa entender pelo menos o básico sobre uma reeducação alimentar, sobre nutrição. Você tendo conhecimento, por exemplo, do que é um carboidrato, uma proteína, um lipídio, que é a gordura, uma vitamina e mineral, você entender o que são macro e micronutrientes, isso vai te ajudar, inclusive, a não ficar caindo em tantas armadilhas que tem hoje em dia. Então, por isso que é importante você saber pelo menos o básico da nutrição. Vamos começar então com os carboidratos. Resumidamente, os carboidratos são macronutrientes responsáveis por nos fornecer muita energia. Ele é o principal combustível do nosso corpo e, inclusive, é o principal combustível do cérebro. Vou te dar alguns exemplos de fontes de carboidratos: batata, mandioca, frutas, legumes. Vários legumes têm bastante carboidrato, como por exemplo cenoura, beterraba, chuchu também tem carboidrato, macarrão tem carboidrato, bastante carboidrato, biscoitos, pães, doces, mel, ou seja, ele está presente em vários alimentos. Eles são os carboidratos. Recapitulando, fornece muita energia para o nosso corpo. E agora, proteínas. É um outro grupo de macronutrientes que são responsáveis, inclusive, por fazer parte de enzimas, anticorpos, partes estruturais do nosso corpo, musculatura, né? Ou seja, ela está presente em várias partes do nosso organismo. Alguns alimentos fontes de proteína para você se familiarizar aí e já entender de onde tem mais proteína: carne, leite, ovos, peixe, frango, algumas, por exemplo, nozes, castanha tem proteína também, né? Feijão, lentilha, grão de bico também tem proteína, mas as maiores fontes de proteína são aí as fontes mesmo de animais, que é carnes, leites e ovos. Agora, vou te explicar sobre um outro macronutriente, o terceiro macronutriente e último, que são as gorduras, também conhecidos como lipídios. Os lipídios também, as gorduras, servem também como fonte de energia. Eles estão presentes em vários locais do nosso organismo, participam de várias funções, como por exemplo, são precursores de hormônios como estrogênio, testosterona, progesterona, ajuda na absorção de várias vitaminas. Tem vitamina que só é absorvida se tiver gordura junto. Por exemplo, as vitaminas que a gente chama de ADEK, que é A, D, E e K. Né? Então, essas vitaminas só serão absorvidas se tiver presença aí de gordura. Então, olha para você ver como que a gordura é importante estar presente. Está presente aí na nossa alimentação. Né? Tem gente que tem medo de gordura, mas não são todas as gorduras que são ruins. Tem as gorduras ruins? Tem as gorduras saturadas, que não são boas para a saúde, que são aquela gordura aparente ali na carne, né, que é bom a gente retirar e não consumir. A gordura da fritura, do óleo frito. Essas gorduras realmente não são saudáveis, né? A gente não deve consumir sempre esse tipo de alimento. Mas tem as gorduras boas, que estão presentes, por exemplo, nas castanhas, no azeite, no abacate, no peixe com ômega 3. Ou seja, a gente consegue adquirir várias gorduras boas com alimentação saudável e elas são essenciais para o nosso organismo, para a gente ter saúde. E vamos continuar agora falando dos micronutrientes. Falamos dos macro, agora é a vez dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Os micronutrientes são nutrientes essenciais ao nosso organismo, ou seja, a gente precisa consumir alimentos fontes de micronutrientes, fontes de vitaminas e minerais. Eu costumo falar com meus clientes e pacientes que os micronutrientes são como ferramentas, pequenos parafusos ou porquinhas que tem que ter ali nas máquinas para funcionar. E a máquina é o nosso corpo. Então, se falta
algum detalhezinho dessa máquina, ela não vai funcionar adequadamente. Então a gente precisa de consumir alimentos fontes de micronutrientes. E eles têm esse nome de micronutrientes porque a quantidade que a gente precisa deles é menor do que dos macronutrientes, que são proteína, lipídio, que é a gordura, e o carboidrato. Os micro, as quantidades que a gente precisa são menores do que os macronutrientes. Algumas fontes de micronutrientes: frutas, verduras, legumes, carne, leite derivados, ovos, os grãos, feijão, lentilha, ervilha, o arroz, ou seja, tudo tem vitamina e mineral também, né? Quanto mais colorido for e quanto mais esse alimento for natural, for comida de verdade, mais micronutriente vai ter, tá bom? Alguns exemplos aí de micronutrientes para você se situar e entender melhor: vitamina A, D, E, vitamina B1, B2, B9, ácido fólico, vitamina B12, mineral, ferro, cálcio, magnésio, zinco. Todos esses são micronutrientes, vitaminas e minerais essenciais que a gente precisa de consumir os alimentos, fonte dessas vitaminas, para abastecer aí o nosso corpo, para essa máquina funcionar direitinho. No grupo dos macronutrientes, voltando aí, tem também as fibras, né? No grupo dos carboidratos. As fibras são extremamente importantes para o funcionamento do intestino e elas estão presentes, por exemplo, nas frutas, nas verduras, nos alimentos integrais, e também é um tipo de macronutriente que a gente precisa consumir diariamente. Agora, além de ter te explicado sobre o efeito sanfona, sobre os macronutrientes, os micronutrientes, eu ainda quero deixar para você 5 dicas para você começar a colocar em prática a partir de hoje, para você ter um emagrecimento com saúde e consciente. Então pega papel e caneta ou então digita aí no computador essas dicas para você começar a praticar a partir de agora. Vamos lá para a primeira dica. Consuma alimentos integrais. Pode ser o arroz integral, o pão integral ou o biscoito integral, fazer um bolo com farelo de aveia ou com farinha de trigo integral. Por quê? Os alimentos integrais vão ter muito mais fibras, isso contribui para o emagrecimento, isso ajuda a varrer a gordura lá para as fezes, para ir embora do corpo, né? E então, isso ajuda a controlar até o colesterol e a glicose também. Dá saciedade, diminui a fome para a próxima refeição. Ou seja, os alimentos integrais têm que estar na alimentação daquela pessoa que quer emagrecer com saúde. Então coloca aí já na listinha. Se você não tem em casa, passe a comprar os alimentos integrais. Além disso, eles têm muitas vitaminas e minerais, como eu já expliquei, os micronutrientes. Então ajuda muito o nosso organismo a funcionar adequadamente e contribuir aí para o emagrecimento saudável. A próxima dica: beba água na quantidade certa. Você, em média, precisa de 35 ml de água para cada quilo do seu peso. Então, se você pesa 70 quilos, multiplica 70 vezes 35. O resultado é a média aproximada da quantidade que você precisa. É claro que isso vai variar se for uma pessoa que está grávida, se for um atleta, se faz atividade física no dia ou não. Então, isso varia de pessoa para pessoa, mas, no geral, é essa quantidade. E água é importante para tudo, inclusive para o emagrecimento. Se você não bebe água adequadamente, você não vai emagrecer de uma forma saudável, você não vai ter um bom resultado. Então, segunda dica é essa: beba água na quantidade certa. Terceira dica: consuma pelo menos 3 porções de frutas variadas por dia e salada de verduras e legumes no almoço ou no jantar, pelo menos. Se puder consumir no almoço e jantar, melhor ainda, se tiver como. Aí é mais nutriente. Por que é importante variar essas frutas e consumir verduras e legumes todos os dias? Porque eles são fontes de vitaminas e minerais, os micronutrientes. E não adianta nada querer emagrecer com saúde, mas não comer verduras, legumes e frutas. Por quê? Você pode até conseguir perder peso, cortando tudo, fazendo aquelas coisas, como eu disse, que não dá certo, né? Que depois volta a engordar. Mas, se você não comer frutas, verduras e legumes, você não vai emagrecer com saúde. E esse workshop essa semana é para explicar isso para você, como emagrecer com saúde e consciente. Porque não adianta nada perder muito peso e depois engordar tudo novamente. Na verdade, além de tudo isso, para o psicológico, péssimo. É aquele ciclo que eu expliquei. Se você não lembra direitinho do ciclo, depois volta lá para você entender melhor sobre ele. Então, vamos aí para a quarta dica.
Essa é para quem bebe, quem ingere bebida alcoólica. Então, se você consome bebidas alcoólicas, a dica é diminua o máximo que você puder. Bebida alcoólica em excesso vai atrapalhar o emagrecimento e vai contribuir, inclusive, para levar a gordura para o fígado. Todo excesso de qualquer coisa faz mal, até água em excesso faz mal. Mas a bebida alcoólica em excesso também, né, é péssima para a saúde e é um problema aí para o emagrecimento. Se você quer emagrecer, você precisa reduzir a quantidade de bebida alcoólica. Se você quer ter saúde, você precisa reduzir a quantidade de bebida alcoólica. Não é só para quem quer emagrecer, é para quem quer ter saúde. Porque não dá para ter saúde bebendo demais. E nem para emagrecer de forma saudável, ingerindo muita bebida alcoólica. Então, anotado aí essa quarta dica. E aí agora a gente vai para a quinta dica. A quinta e última dica de hoje é: crie metas. Vou te dar um exemplo. Se você é uma pessoa que gosta de comer doce todos os dias, vamos criar uma meta? Coloca como meta comer essa semana, dia sim, dia não. Na outra semana, 3 vezes ou 2 por semana. Na outra, 1 vez. Vai reduzindo aos poucos. Coloque meta para você cumprir. Se você é uma pessoa que ingere muita bebida alcoólica no final de semana, na sexta, no sábado e no domingo, vamos criar uma meta também. Coloca aí 1 vez por semana e reduz a quantidade. Pensa comigo aqui. Se você, por exemplo, está ingerindo essa bebida alcoólica, então se você come coisas não tão nutritivas na sexta, sábado e no domingo, são 3 dias por semana. Durante 1 ano, isso dá 156 dias. Pode fazer a conta aí para você ver. 156 dias são mais de 5 meses. Direto, se juntassem, seriam mais de 5 meses completos comendo coisas não tão nutritivas ou ingerindo bebida alcoólica. Aí não é só emagrecimento que não vai dar certo. Não tem saúde que aguente isso por um tempo, né? Se a pessoa pratica isso daqui a um tempo, com certeza ela vai ter algum problema de saúde. Então, agora que eu já te contei sobre várias coisas da nutrição, sobre o ciclo do efeito sanfona, eu quero te perguntar: você, quando pensou em emagrecer, quando já seguiu outras dietas, já parou para pensar nisso? Já aprendeu essas coisas que eu falei com você? Então, tem mais um pilar que eu quero te contar. O segundo pilar é sobre comportamento alimentar. Mas hoje eu não vou te contar sobre ele, porque esse vídeo já está ficando muito extenso. Eu vou deixar ele para a nossa próxima aula, a aula de quarta-feira, que vai ser sobre comportamento alimentar. O segundo pilar para ter um emagrecimento com saúde consciente. Antes de acabar esse vídeo, eu gostaria de saber o quanto você está motivado a emagrecer com saúde consciente. O que sempre pergunto para os meus pacientes: de 0 a 10, o quanto você está motivado, está determinado a chegar no seu objetivo? Coloca para mim aí nos comentários. E também marque alguém que você acha que deveria saber mais sobre esses 3 pilares para o emagrecimento com saúde consciente. Alguém que você acha que deveria participar aí dessa nossa semana, ouvir essas 3 aulas. Coloca aí nos comentários, marca aí esse seu amigo, tá bom? Então até a nossa próxima aula na quarta-feira. Tchau, tchau!